Olá, estamos começando agora mais um Tribuna Livre, seu programa de debates das noites de sábado, que tem reprise às segundas-feiras, depois do Boa Tarde Rio Branco. Hoje nós vamos tratar aqui sobre um tema muito polêmico, política e religião. Para falar sobre esse assunto, os nossos convidados de hoje são o pastor Luiz Gonzaga de Lima, ele é presidente da Assembleia de Deus, e o padre Máximo Lombardi, reitor da Igreja Nossa Senhora de Nazaré. Para me ajudar na condução desse debate, estão aqui os nossos debatedores, que você já conhece, Narciso Mendes e Osmir Lima. Eu sou Arquibaldo Antunes e este é o Tribuna Livre. Nós voltamos em instantes, logo após um breve intervalo comercial. Não sai daí. Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui o tema política e religião. Os nossos convidados são o padre Máximo Lombardi, ele é reitor da Igreja Nossa Senhora de Nazaré, e o pastor Luiz Gonzaga de Lima, presidente da Assembleia de Deus. Eu começo perguntando o seguinte aos dois. Em 1985, Fernando Henrique Cardoso perdeu a eleição para Jânio Quadros, para a Prefeitura de São Paulo, em função de um debate no qual ele não respondeu com clareza a uma pergunta se acreditava ou não em Deus. Não é temerário que questões particularmente religiosas determinem resultados eleitorais? Bom, no meu pensamento, o nosso Brasil é um Estado laico, então a opção religiosa de um candidato não deveria influenciar as decisões do voto dos eleitores. Mas, certamente aqui no Brasil, o povo é muito religioso e liga a fé, a religião, com a própria conduta, o próprio comportamento. Na mentalidade do povo, eu tenho essa impressão, porque eu faz quase 40 anos que trabalho aqui no Brasil, então eu comecei a entender mesmo que o povo faz uma ligação entre a religiosidade e o comportamento moral, ético. Para o povo, uma pessoa que não é religiosa, pior, até, aí não presta mesmo. Então, realmente, o Fernando Henrique Cardoso percebeu isso, como não só ele, mas outros candidatos. Pastor Luiz Gonzaga. Boa noite, Arquibaldo, doutor Narciso, Osmir Lima, padre Máximo, amigos telespectadores. Na verdade, é um assunto que, desde o início da humanidade, vem sendo debatido. E neste caso específico que aqui foi colocado, nós podemos observar o quanto o povo valoriza a sua fé, a sua crença. Como disse o padre Máximo, o brasileiro é muito religioso e ele leva muito a sério. E são coisas distintas, no entanto, elas andam muito próximas, andam muito juntas. E isto faz com que as pessoas procurem tomar uma decisão, seja ela política, seja ela profissional, seja acadêmica, com base na sua fé, na sua crença. E o fato de o então candidato Fernando Henrique não ter respondido aquela pergunta fez com que os brasileiros, especialmente o povo de São Paulo, tomasse uma decisão que dizia respeito à fé que aquele povo professa, como é o caso de todo o Brasil. Infelizmente, nós podemos ver, como aqui foi bem colocado também pelo padre Máximo, que muitos, em decorrência disso, hoje agem de uma forma totalmente diferente. Dizem crer quando igualmente não creem. Isto é totalmente prejudicial e nós valorizamos a honestidade das pessoas, inclusive nessa questão da fé. No setor evangélico está havendo uma absoluta distorção, que aí não é só a relação entre política e religião, né? É uma vertente muito mais perigosa, é o mercantilismo religioso.
A propósito, Narciso, nós temos um vídeo para mostrar, um trechinho de 2 minutos e meio, e que nós podemos debater. Daqui a pouquinho vamos exibir esse vídeo e voltar a esse tema. É um instantinho só. Terras a perder de vista. Milhares de cabeças de gado. Pistas de fogo. Mansão com piscina. O que tudo isso tem a ver com este homem? E com este apelo? Eu preciso com urgência de 7.000 pessoas com R$1.000. Portanto, eu preciso de 7 milhões de reais. As fazendas riquíssimas encravadas no coração do Pantanal foram compradas com dinheiro dos fiéis da Igreja Mundial do Poder de Deus. E o dono delas é o homem que se intitula apóstolo. Apóstolo Valdemiro Santiago de Oliveira, fundador e presidente da Igreja Mundial do Poder de Deus. Uma olhada na escritura da fazenda revela um escândalo. Os documentos provam que as terras foram pagas à vista e em dinheiro vivo pela Igreja Mundial do Poder de Deus. Veja o documento emitido pelo cartório de Santo Antônio de Le Verger. Escritura de compra e venda da fazenda Santo Antônio do Itiqueira. Para fazer a transação ilegal, o casal usou uma empresa chamada WS Music Limitada, representada pelo apóstolo Valdemiro Santiago de Oliveira e a mulher dele, Francileia de Castro Gomes de Oliveira, a bispa Francileia. Todos os sentidos, paizinho. Agora veja o registro do imóvel. O documento é claro. A fazenda custou 29 milhões e 96 mil reais. A forma de pagamento foi à vista. E foi a igreja que pagou a conta. Dinheiro devidamente recebido anteriormente da Igreja Mundial do Poder de Deus. Ok, esse trecho mostrado que foi uma matéria exibida neste final de semana pela Rede Record ilustra muito bem o aspecto mercantilista de algumas igrejas evangélicas. O Narciso estava falando justamente sobre esse assunto, por gentileza, Narciso. Então, obrigado pela oportunidade. Pastor Luiz Gonzaga e Padre Marcos. O pastor Valdemiro Santiago foi elemento integrante da igreja do pastor de Macedo. Por uma divergência claramente comercial e de interesses meramente financeiros, ele abandonou a igreja e fundou a dele. O mesmo aconteceu com o pastor R.R. Soares, que por coincidência é cunhado do bispo de Macedo, que também abandonou a igreja do Ed Macedo e funda a dele. Aí o mercado religioso deles, eu tenho certeza que não é o seu, pastor Luiz Gonzaga, eu tenho certeza absoluta que não é o seu, fez com que estabelecesse uma guerra comercial entre eles, a ponto da revista Veja das 2 últimas semanas trazer informações que 30% da clientela, porque se nós estamos falando de mercado, mas não vamos falar de cliente, da clientela do Ed Macedo já foi desviada para a do Aldo Bispo. O objeto central de estudo é o dízimo. Talvez o mais sacrossanto dever do cristão ajudar a igreja. Consagrado, indiscutível. Mas usar o dízimo da forma que essas pessoas estão usando para comprar fazenda de 50 milhões de reais. E ver o que eu assisti ontem à noite num programa exibido por um outro pastor de uma outra igreja.
onde esse dízimo, Osmir Lima, está sendo recolhido agora naquelas maquinetazinhas de cartão de crédito. Além disso, Narciso, só para colaborar... Só para concluir, você não se intrometa não, você se intromete já. Olha, Padre Marcos, sinceramente, aquilo me deu nojo. Porque eu acho que a igreja, para ser preservada, tem que ser excluído dessas pessoas. Esta é a minha opinião. Não, mas só para fazer um comentário para ouvir, um ligeiro comentário, corroborando com você. Não é só o dízimo. O que eu acho mais grave é a manipulação dos fiéis com promessa de cura milagrosa. Que isso para mim é um atentado ao bom senso. E eu gostaria de te ouvir isso. Olha, Osmir Lima e Narciso Mendes, eu queria realmente apresentar a minha experiência de uns 35 anos atrás, o pastor Luiz Gonzaga. Quando eu cheguei no Acre, eu era feliz e não sabia. Sabe por quê? Porque havia a Igreja Católica e a Assembleia de Deus. Ótimo. Inclusive, é claro, sempre com aquela competição, mas competição de valores. De valores autênticos. E não de preço. Não de preço. Aí a gente competia, digamos assim... No bom sentido? No bom sentido, para ser autênticos da palavra de Deus. Para quem estudava mais a Bíblia, quem participava mais da igreja, quem era mais obediente ao Senhor. E é claro que a gente notava quedas nos nossos fiéis também, no sentido, digamos, moral. Mas isso era para retomar mais fôlego. Enfim, quando a igreja trabalha com os valores humanos, de sinceridade, de doação, de sacrifício, renúncia, evangelização, amor aos pobres, aí tudo bem. Que a outra igreja seja melhor do que a minha, graças a Deus. Ótimo. Mas quando a gente começa a ver que surge uma igreja, e depois, que tipo de igreja? De um momento para outro, para satisfazer com promessas ou ameaçar se por acaso alguém decide sair daquela igreja. Aí eu me questiono, me preocupo. Então, o pastor Luiz Gonzaga, eu era feliz e não sabia, porque hoje realmente me preocupa. Sabe o que, Narciso Mendes? Que o povo brasileiro tão religioso, como nós estávamos dizendo hoje, vai acabar se afastando de qualquer religião. Porque diz assim, religião realmente é uma mentira, é uma contaminação, é uma desgraça para o povo, porque é uma falsa religião. Porque eu imagino Jesus Cristo. Jesus Cristo hoje, como é que ele podia se identificar em determinadas pregações? É claro que Jesus Cristo, humilde, pobre, sofredor, carregando a sua cruz, plantando esperança, não querendo julgar nem condenar ninguém. Mas certamente eu me apaixono por Jesus Cristo por causa disso. Eu dedico a minha vida para a minha igreja, mas sempre respeitando as demais. Inclusive nós temos um movimento ecumênico que quer realmente colocar no meio da consciência do nosso povo acreano que religião se transforma numa fé, sabe? Porque religião pode ser perigosa, mas quando a religião leva você a ter fé, a ter confiança, a ter uma entrega total ao Deus da vida, aí vai dar tudo certo. Ótimo. Assim como todos vocês já demonstraram, para nós também esse momento é muito preocupante, quando, na verdade, a fé está perdendo a sua essência, ou seja, o objeto da fé, que é o Senhor Jesus Cristo, está sendo desviado para outras finalidades. E todas as vezes que há um desvio de finalidades, seja do que for, isto é muito prejudicial. Agora, eu observo que a nossa igreja, por exemplo, hoje à noite mesmo, sábado, nós estamos aqui no
na Baixada, como costumamos dizer, em uma grande cruzada evangelística ao ar livre. Mas, na manhã desse dia, nós já tivemos um projeto social da maior grandeza, que nós realizamos isso desde o ano de 1995, onde vamos aos bairros mais carentes e a igreja investe pesado nisso, inclusive com profissionais da área de saúde, da área jurídica, educacional, porque entendemos que é a missão da igreja. E se formos observar o patrimônio que a Assembleia de Deus hoje tem, são apenas os seus templos espalhados pelos bairros dessa cidade. Falo a Assembleia de Deus em Rio Branco. Graças a Deus que não é nossa missão comprar fazendas, não é nossa missão comprar prédios, a nossa missão são os nossos templos. Hoje nós temos 112 congregações espalhadas aqui no primeiro distrito de nossa cidade, porque o segundo distrito ganhou emancipação eclesiástica. Então aqui no primeiro distrito de nossa cidade são 112 templos. E junto com isso nós desenvolvemos um trabalho social para, de fato, justificar as finalidades da igreja. Primeiro a sua missão evangelística e depois também a sua missão social. Professor, nós vamos, o Padre Máximo Lombardi, vamos fazer um breve intervalo comercial, um minutinho, só daqui a pouquinho a gente volta com esse tema instigante. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui o tema política e religião. Acabou sendo desdobrado em aspectos mercantilistas de algumas religiões. Para isso, nós convidamos o pastor Luiz Gonzaga de Lima, ele é presidente da Assembleia de Deus, e o padre Máximo Lombardi, reitor da Igreja Nossa Senhora de Nazaré. Nós vamos iniciar este segundo bloco com mais um vídeo, um pequeno trecho, e em seguida voltaremos ao debate. Agora o mais curioso. No mesmo período em que o apóstolo pagou as fazendas com dinheiro da igreja, ele chora no altar e nos programas de televisão, sempre pedindo ofertas. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Mas eu estou fazendo um apelo. Valdemiro não poupa palavras. Eu vou conseguir. Pode me xingar, pode falar o que quiser, eu vou conseguir. Vai direto ao ponto. Neste vídeo recente disponível na internet, o apóstolo diz que pode perder um dos horários na televisão por falta de pagamento. Eu estou sendo forçado a tirar o programa do ar. E mostra como pretende pagar a conta. Eu preciso com urgência de 7.000 pessoas com R$1.000. Portanto, eu preciso de 7 milhões de reais. Eu vou conseguir. Estou chamando 7.000 pessoas que nos próximos 10 dias vão investir R$1.000 nessa hora. R$1.000. Que é o 7. Valdemiro até marca data para receber as doações. No começo deste, no finalzinho deste mês, no começo do mês de abril agora, isso até o dia 10 de abril, no máximo, quero 7.000 pessoas que vão investir R$1.000. Até o dia 10 de abril. Foi justamente no mês de abril, um ano depois, que o apóstolo Valdemiro conseguiu fazer caixa suficiente, R$20 milhões, para comprar a Fazenda Formosa. Na gravação, Valdemiro orienta os fiéis sobre a maneira de fazer a doação. Não é para levar em igreja nenhuma. Igreja nenhuma. É para você depositar diretamente na conta da igreja. Não é para levar em igreja nenhuma mundial. É diretamente na conta. Tem mais essa atitude que você vai tomar. Nós podemos perceber pelas imagens que o pastor Valdemiro é um homem muito emotivo, não é mesmo? Osmir, você gostaria de fazer uma pergunta para a gente? Primeiro, a intenção desse programa é separar o joio do trigo. Daí, o convite feito a dois religiosos sérios
de religiões sérias. Agora, o problema que está havendo no Brasil é a facilidade de se criar uma igreja. Você com R$500 hoje, né? Mais ou menos, R$500 você consegue fundar uma igreja sem qualquer aspecto doutrinário, teológico, sem qualquer número de fiéis. Só para você ter uma ideia, eu relacionei aqui, permitam-me, em 2010, até setembro de 2010, no Brasil, foram criadas quase 200 igrejas. Até setembro de 2010, referente ao ano de 2010. Eu relacionei algumas aqui, por exemplo, Igreja da Água Abençoada, Igreja Evangélica de Abominação à Vida Torta, Igreja Batista Incêndio de Bênçãos, Igreja Cortina Repleta de Bênçãos, Igreja Evangélica Pentecostal Labareira do Fogo, Igreja Evangélica Pentecostal da Última Embarcação para Cristo. Quem perder vai ficar dessa última embarcação, inclusive. Igreja Automotiva do Fogo Sagrado. Essa deve ser ligada à concessionária de veículos. Algum mecânico. Igreja Batista Paz do Senhor e Antiglobo. Nossa. Eu vou ler só mais duas. Associação Evangélica Fiel até debaixo d'água. E Assembleia de Deus Batista, a cobrinha de Moisés. Mas, Osmir, o padre Máximo, ele levantou uma questão aí que eu acho que nós devemos trazer um pouco ao debate. Ele falou do risco da descrença na sociedade nas suas religiões. Aí até eu disse que ele fez uma boa provocação e eu vou aceitar a sua provocação, padre Máximo. O senhor não quis fazer o paralelo e eu vou fazê-lo. É o que aconteceu com a classe política. Sim. Quando nós tínhamos 3 ou 4 partidos políticos, a gente ia sendo orientado pelos partidos políticos, como é nas boas democracias, como é na Itália, como é na França, como é na Suécia, como é nos Estados Unidos. Selecionamos os melhores. Hoje, Osmir tem 80 e poucos anos de vida e 50 anos de política. Essa é a intriga dele, né? Mas eu duvido que se eu disser o nome das siglas dos partidos hoje existentes, que ele sabe dizer o nome do partido. Eu não sei. São 30 e tantos partidos já instituídos. E na fila para ser criados, mais os 50 partidos políticos. Ora, não é a quantidade de partidos políticos que constam uma boa democracia. E também não é a variedade de religiões que... Eu acabei de ler agora, nessa relação aqui. O que é que aconteceu? Então, padre Máximo, é por isso que a gente convidou-os para cá, a gente não, quem convida é o nome do programa, era para a gente começar a debater esses assuntos, antes que seja tarde. Ô Narciso, você pode até achar exagerado, mas eu recebi um convite para participar de um curso em São Paulo para fundar igrejas de resultados. Agora, eu fiquei questionando, o que significa fundar igreja de resultados? Depois andei estudando, lendo um pouco a proposta, é realmente aquela igreja que faz uma proposta fácil para o povo humilde, carente de recursos materiais, mas rico de fé, ou rico de religiosidade, porque é aí que é a armadilha, entendeu? Para eles participarem e dar bons resultados, igrejas de resultados, é claro, para o fundador. E outra proposta... Essa era vinculada à católica? Oh, Deus me livre. Não era uma igreja, era um movimento de fundação de igrejas, tá? Para preparar o futuro líder, eu não chamo de pastor, não chamo, o futuro líder religioso a ter a sua igreja de resultados. Inclusive, noutra proposta que eu vi, dizia-se assim: vende-se
uma igreja com 200 dizimistas. Nossa Senhora! Agora, você me diga se isso tem alguma coisa parecida com a Assembleia de Deus, com a Igreja Católica. Realmente é algo de novo, pastor. É algo de novo. Eu nunca teria imaginado, 30 anos atrás, de me encontrar neste labirinto, nesta Babilônia religiosa. E em cima dessa provocação que o doutor Narciso falou, aí a gente observando essa lista que foi lida pelo Osmir, a gente observa o IBGE já está trazendo algumas informações muito significativas, como está crescendo no Brasil o número de pessoas sem religião. O índice está aumentando assustadoramente. Isso parece até brincadeira, né? Mas é verdade. Infelizmente, é uma realidade com a qual estamos convivendo. E pessoas que não têm nenhum escrúpulo, que não respeitam a fé, que é algo tão puro, algo tão verdadeiro, tão bom para a sociedade, necessário, indispensável. Então as pessoas agridem isto, fazendo da religião um meio de vida, simplesmente. A pregação do Evangelho é deixada para trás. Se nós formos analisar o que acontece hoje, em grande parte das igrejas evangélicas, não se ouve uma pregação sobre a cruz de Cristo. Não se ouve uma pregação sobre a morte e ressurreição de Jesus, somente sobre prosperidade, somente sobre vantagens financeiras e etc. E isso é uma anomalia que está nos causando um susto muito grande, porque, como disse o doutor Narciso, é preciso ser combatido enquanto é tempo, porque de outra forma a gente vai ficar sem uma possibilidade até de se identificar como cristão. Nós precisamos fazer, padre, peço seu perdão, um breve intervalo comercial. Já já nós voltamos e o senhor pode falar sobre esse assunto. Então, um instantinho. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que debate aqui hoje o tema política, religião e mercantilismo. E para isso nós convidamos o pastor Luiz Gonzaga de Lima, presidente da Assembleia de Deus, e o padre Máximo Lombardi, que é reitor da Igreja Nossa Senhora de Nazaré. No bloco anterior, houve uma pergunta sobre a formação de bancadas religiosas nos parlamentos. O pastor Luiz Gonzaga já deu a sua opinião sobre o assunto e nós gostaríamos de ouvir o padre Máximo. Por gentileza, padre. Sim, Rivaldo. Então, a respeito da bancada, para mim foi uma tentação, sabe, Osmir? No sentido que uma vez eu me encontrava em Brasília, num encontro pastoral com padres, bispos, e eu coloquei este problema: por que a gente não vai organizando também uma bancada católica? E aí ninguém concordou, porque dizia, olha, então de repente os espíritas vão colocar uma bancada espírita, e não sei o que, enfim, se torna uma briga religiosa na Assembleia. Porque nós devemos trabalhar com os valores. Você não pode defender os interesses da tua igreja. Nós precisamos nos unirmos para defender os valores. Então, se nós tivéssemos uma colaboração com os evangélicos para defender, por exemplo, os direitos à vida, os direitos dos mais humildes, dos agricultores, enfim, valores, objetivos em que seja evangélicos, seja católicos, seja espíritas, seja homens e mulheres deputados de boa vontade, mas que se encontram e se identificam com determinados valores, sabe? Aí sim, a gente poderia acontecer esta colaboração, esta união. Então, realmente, o perigo que foi alertado, inclusive lá
numa dependência da CNBB, era que uma bancada religiosa podia correr o risco de defender os próprios direitos, os próprios interesses. E isso seria realmente um retrocesso muito grave. Padre Máximo é um aliancista, já fez uma proposta para juntar as forças aí, pastor. Arquibaldo, Pois não. eu queria ler aqui para o padre e para o pastor aqui uma frase produzida pelo 14º Dalai Lama, que foi Prêmio Nobel da Paz. E se essa frase cai bem nas religiões católica e evangélica? Disse ele: a melhor religião é aquela que torna cada ser humano melhor. Como é que é? Como é que é interpretada essa frase? Realmente, quando você tem uma certeza e na presença do Deus da vida, você tem aquela experiência fascinante do encontro com Deus, aí certamente você considera o seu corpo como templo de Deus. Você respeita o próprio corpo como você respeita o corpo dos outros. Você respeita, inclusive, a criação, o planeta Terra. Hoje se fala muito da ecologia. Então, uma religião verdadeira leva os seus fiéis a respeitar a ecologia e a natureza, porque realmente é uma expressão, é uma criatura de Deus. Então, na medida que você se aproxima de Deus, você tem a certeza que Deus habita em você, você é um filho querido deste Deus, que é um pai amado, aí claro que a vida da pessoa se torna uma vida completamente transformada. Pastor, e eu diria, com base até no ensinamento dos evangelhos, o escritor de Lucas narra o encontro de Zaqueu com Cristo. Quer dizer, Cristo não pediu nada a Zaqueu, apenas influenciou a vida dele através da sua pessoa, e o próprio Zaqueu, de livre e espontânea vontade, disse ao mestre: irei dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então essa é a boa religião, que muda o caráter das pessoas e faz com que elas se aproximem cada vez mais de Deus. Ok, vamos ver agora mais um trecho daquele vídeo, uma matéria preparada pela Rede Record, em seguida a gente retorna ao debate. Valdemiro Santiago tem 48 anos e nasceu no interior de Minas Gerais. Durante 18 anos fez parte da Igreja Universal do Reino de Deus, fundada pelo bispo Edir Macedo, proprietário da Rede Record. Em 1998, Valdemiro abandonou a igreja e no mesmo ano fundou a Igreja Mundial. Para crescer rapidamente, Valdemiro abre templos ao lado dos templos da Igreja Universal. Recruta ex-pastores, em sua maioria, expulsos da Universal por cometerem crimes ou outros desvios de conduta moral. E ataca com violência a igreja a qual pertenceu, principalmente o bispo de Macedo. Cria vergonha, mercenário, louco! Cria vergonha! De jeito tá amarelinho, parecendo uma espiga de milho. Ô doido! Enche a cara de pinga e fala besteira. Um sacerdote muito conhecido no Brasil, né? Muito conhecido, sobretudo pela polícia no Brasil. Em 2003, Valdemiro foi preso durante uma blitz em Sorocaba, interior de São Paulo. Ele foi flagrado transportando armas e caixas de munição. Valdemiro alegou que eram armas de caça e que pertenciam ao amigo dele. O episódio foi notícia na imprensa. Em março de 2010, 3 pastores da Igreja Mundial foram presos acusados de tráfico internacional de armas. No carro deles, a polícia encontrou fuzis de
fabricação norte-americana. Os fuzis seriam entregues a traficantes do Rio de Janeiro. A prisão também foi notícia em todo o Brasil. Os policiais seguiram as indicações dos bandidos e prenderam o suspeito aqui em Campo Grande. Os 3 religiosos são da Igreja Mundial do Poder de Deus. Hoje Valdemiro esbanja uma vida de riqueza, com direito a aviões, helicópteros e carros de luxo. Muito bem, após a exibição deste último trecho da reportagem realizada pela Rede Record, Osmir quer formular uma questão. Eu não seria bem formular a questão, apenas um ponto de vista. O que realmente me cria muito constrangimento como cidadão e como cristão, é, acima de tudo, a manipulação dos fiéis com promessa de cura milagrosa, que eu já falei. Quer dizer, a fé, para mim, é uma coisa sublime, está dentro de cada um. Por exemplo, o pastor e a revista Veja, que você se referiu, Narciso, a revista Veja denuncia que esse pastor Marcos, que é da Igreja Assembleia de Deus, dos últimos dias, ele colocou um cidadão com muleta entrando num templo, aí fez uma série de orações, aí o rapaz saiu caminhando, só que foram ver, ele pegou a mesma moto que ele veio para a igreja, ele montou e foi embora. Quer dizer, esse tipo de fraude que leva as pessoas de boa fé, e eu conheço pessoas que acreditam nisso. Osmir, aí eu pergunto a mim mesmo, onde é que está o Conselho Federal de Medicina? Será que vai continuar assistindo a isso? Porque o que eu acho de mais perverso, de mais enganoso, eu acho que a fé ajuda a curar. Eu também admito isso. Por que não? Sim. Mas você chegar e hoje à noite pode ir para os programas de montar essas fraudes. É outra coisa. O cara entra paraplégico, sai andando, o cara entra com câncer, sai curado, o cara está com problema da próstata, sai curado. Quer dizer, padre, eu acho que nós chegamos ao ponto máximo de que isso seja um baixo, ao menos que nós estejamos esperando que haja alienação da maioria. Aí o problema se torna irreversível. É verdade. E realmente tem casos que é realmente uma enganação, sabe? Uma mentira. Inclusive, eu acompanhei um rapaz que ele passou vários anos, ele tem até um nome, ele se prestava para esse tipo de coisas. Ele, nas várias cidades do Brasil, se apresentava como um aleijado, como um cego, aí de repente, durante aquela sessão de milagres, ele se levantava. Quer dizer, isso é uma triste realidade, esta mentira, inclusive em nome de Jesus Cristo. Padre Máximo, pastor Luiz Gonzaga, estamos chegando ao final, vocês terão um minuto cada um para fazer suas considerações finais, mas eu não vou perder a oportunidade de formular a pergunta do Manuel Roque, feita via Facebook. Ele pergunta o seguinte: a busca por candidatos de oposição e situação por um vice no meio evangélico demonstra, essa pergunta para o pastor Luiz Gonzaga, necessariamente que a eleição para a prefeitura será definida a partir desse fator? Eu não creio, muito embora o segmento evangélico hoje tenha uma força muito grande, mas eu não creio que a decisão dependa necessariamente de um vice evangélico, seja na chapa da Frente Popular, seja na chapa da oposição. Até porque existem candidatos, tanto na cabeça como de vice, de vários segmentos religiosos. Agora, é necessário atentar para uma verdade que eu considero até um perigo. Talvez estejam querendo colocar sobre os evangélicos uma responsabilidade muito grande. Muito grande. E eu estou alertando o nosso povo para isso. E a gente não deve
se deixar levar por esse. Vamos ver quem foi escolhido pelos partidos, vamos ver quem tem a melhor proposta, quem tem um programa de governo que possa atender às necessidades de nossa cidade, independente de ter um vice evangélico ou não. Então eu acho que estão querendo colocar um peso muito grande nas nossas costas. Antes de encerrar aí, deixa eu só fazer um ligeiro comentário. Eu espero que os dois reencontrem a felicidade, viu? Muito bem. Pastor, 1 minuto para suas considerações finais, por gentileza. Eu quero primeiramente louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui, de alguma forma tentando contribuir com a nossa palavra. E louvo a Deus também pelos demais que aqui estão, inclusive o Arquibaldo, que conduz esse debate. Parabéns pelo programa. Obrigado. Doutor Narciso, que está engajado nesse trabalho de bem informar a sociedade. Deus o abençoe mais ainda. Osmir, foi um prazer muito grande. Padre Márcio, um prazer muito grande. E desejo a todos os nossos telespectadores as ricas bênçãos do Senhor. E se a gente olhar bem para tudo que acontece à luz da palavra de Deus, à luz dos evangelhos, à luz da vida de Cristo, nós vamos conseguir discernir bem as coisas, e é isso que estamos precisando, discernimento espiritual, para não aceitarmos qualquer engano ou engodo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, pastor. Padre Márcio. Eu estou muito satisfeito de ter participado desse programa, inclusive com o pastor Luiz Gonzaga, o Narciso Mendes. Nesses últimos tempos, nós nos encontramos nos lugares e nos eventos mais gratificantes. É verdade. A última vez nós recebemos a comenda da Estrela do Acre e estávamos bem juntinhos, um ao lado do outro. Inclusive, eu recebi uma fotografia, os dois mesmo recebendo um ao lado do outro. Inclusive, escutando e vivenciando um pouco a caminhada do pastor Luiz Gonzaga, eu tenho aquela alegria de descobrir cada vez mais pastores autênticos, dedicados, que enfrentam o seu trabalho como uma grande missão, como nós gostaríamos de dizer, como um sacerdócio, se dedicando com amor ao povo para a glória de Deus. Então, realmente, quando a gente fala de igrejas, de religiões, de católicos, de evangélicos, a gente vai descobrindo cada vez mais pessoas consagradas realmente e autenticamente à causa do Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado, Padre Máximo Lombardi, muito obrigado ao pastor Luiz Gonzaga, muito obrigado aos nossos debatedores, Narciso Mendes e Osmir Lima, e obrigado a você que nos assiste e faz do Tribuna Livre um programa de sucesso consolidado. Eu lembro a você que o programa é reprisado na segunda-feira, depois de Boa Tarde Rio Branco. E depois disso, só no próximo sábado, se Deus permitir. Até lá. Senhor.